Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso discipulado nos Passos de Jesus. E agora estamos aí na segunda aula do segundo módulo e hoje a aula é Cheios do Espírito Santo. O nosso tema, Cheios do Espírito Santo, é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua. E tem que ser também muito o seu desejo, ser cheio do Espírito Santo. Pegue a sua Bíblia aí, o seu caderno de anotação. Pega a sua Bíblia de papel para você aprender a folheá-la muito bem. Nós vamos aí começar o nosso tempo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Quero também te pedir, desconecte-se de tudo. Agora eu vou ler a primeira referência em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 14. As outras referências eu vou falar. Você dá um pause no vídeo, leia, solta o vídeo e a gente continua, ok? Então vamos lá, Atos capítulo de número 8, versículo de número 14. Vamos orar para a gente poder começar esse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos aprender a como ser cheios do Espírito Santo e te pedimos, nos encha, Senhor. Esse é o nosso desejo. A partir desse tempo, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Ser cheio do Espírito Santo, nós vamos aprender aqui, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, Atos capítulo de número 8, versículo de número 14 em diante, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha a diferença que esse texto está nos dizendo. Os discípulos souberam que os samaritanos tinham recebido a palavra através de Filipe. E agora eles enviam para lá, eles tinham recebido a palavra, sido batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então perceba que ser batizado nas águas, o batismo de Jesus, ainda há um passo além a ser dado, ainda há mais coisa a ser alcançada, que é receber o Espírito Santo na sua vida, que é ser cheio do Espírito Santo. Então muitos cristãos, eu posso talvez infelizmente dizer que a maioria dos cristãos param no batismo nas águas e agora estão esperando a volta de Jesus. Mas há algo além para nós buscarmos, há algo além para nós recebermos, que é o Espírito Santo, que é o batismo com fogo, o batismo do Espírito Santo que a gente aprendeu na aula anterior. Então, se você foi batizado nas águas, você precisa agora começar a buscar: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo assumindo o controle da minha vida. Mas se você ainda não foi batizado, eu convido você a ser batizado nas águas. Eu convido você a tirar os impedimentos, as barreiras, ou acertar o que precisa ser acertado para que você possa se batizar nas águas e também dar continuidade à sua caminhada cristã, buscando constantemente ser cheio do Espírito Santo. Essa guerra que a gente vive entre carne e espírito, ela só é vencida, alguns chamam de essa guerra civil interior, ela só vai ser vencida quando o Espírito assumir o controle total da nossa vida, quando a gente tiver o privilégio de ser cheio do Espírito Santo. Então a sua caminhada cristã, ela não termina no batismo e agora estamos esperando a volta de Jesus. De forma nenhuma. Nós batizamos e agora precisamos buscar constantemente ser cheio do Espírito Santo. E quando eu alcançar isso, pastor? E aí agora eu quero transbordar do Espírito na vida de outras pessoas. Agora o que está em mim precisa transbordar na vida dos outros. Então é algo constante, é uma subida constante que nunca tem fim até a volta de Jesus. E a Bíblia ela está repleta de versículos que apontam para o que acontece na nossa vida e como a nossa vida precisa do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo.
Abra, por favor, e leia Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Olha aí, Jeremias está profetizando. Quando o Espírito Santo assumir a sua vida, o controle da sua vida, teremos um novo pacto, uma nova aliança, onde a lei, a palavra de Deus vai estar na sua mente e também no seu coração. Ela vai estar impressa, ela vai estar gravada na sua mente e no seu coração. E você e eu seremos povo de Deus e Ele será o nosso Deus. Então essa nova aliança que acontece através do selo do Espírito Santo na nossa vida. Leia, por favor, Atos, capítulo de número 8, versículo 4 e 5. Olha o que está dizendo aí. Filipe vai pregar aos samaritanos. Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, isso nos dá uma compaixão e uma autoridade para nós pregarmos sobre Cristo, anunciar Jesus, e até para aqueles que eram inimigos. Vou te lembrar ou te fazer saber, se você ainda não conhecia, os judeus e os samaritanos eram inimigos, eles tinham uma rixa. Eles não se davam, como diz lá em João capítulo 4. Jesus lá com os samaritanos fala, os judeus e os samaritanos não se dão bem, o que você está fazendo aqui? Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós não temos mais inimizade com ninguém. Pelo contrário, a gente quer que aqueles que se consideram nossos inimigos conheçam sobre o Cristo. A gente quer que a gente tem compaixão por quem está perdido, independente de quem seja. E não somente compaixão, mas a gente tem autoridade para poder falar com eles. Se você ler no final desse texto aí, dessa passagem, você vai ver que na cidade dos samaritanos houve uma grande alegria, porque Filipe anunciou Cristo para eles. Espera aí, pensa comigo. Agora eu estou cheio do Espírito Santo e eu tenho compaixão por aqueles que eram meus inimigos. Não somente isso, aqueles que eram meus inimigos, por eu ser cheio do Espírito Santo, agora se alegram por aquilo que eu estou falando com eles. Olha o que o Espírito Santo faz na vida e através da vida de alguém. Sabe que talvez na sua casa o que esteja faltando é você ser cheio do Espírito Santo. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, talvez o que esteja faltando é você ser cheio do Espírito Santo para as coisas mudarem. E isso é uma missão nossa. Leia, por favor, em Lucas, capítulo de número 24, versículo 48 e 49. Olha aí, Cristo deu essa missão aos discípulos de testemunhar e proclamar a sua mensagem através do poder do Espírito Santo que eles receberiam. É uma missão nossa. E nós deveríamos estar preparados, esperando, permanecendo em oração até o Espírito Santo vir sobre nós. Essa preparação, essa capacidade, essa compaixão, autoridade, ela vem através do Espírito Santo na nossa vida. Quando? Quando a gente permanece em oração, em busca, clamando até o Espírito Santo vir sobre nós. E o que acontece quando o Espírito Santo vem sobre nós? Leia, por favor, em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos 1, 8. O Espírito Santo virá e vai te dar poder. Esse poder aí, nós falamos também na aula passada, é o dunamis, a mesma raiz da palavra que forma a palavra dinamite, é um poder explosivo para mudar o nosso coração e através de nós as coisas ao nosso redor. Para quê? Poder para sermos testemunhas. Não é poder para ficar sentado no banco da igreja. Não é poder para eu tocar só no ministério de louvor para falar em línguas. Não. Poder para testemunhar. Uma capacidade para testemunhar na sua casa, na sua família, com a sua vida, onde você estiver. O Espírito Santo vai te dar esse poder. Eu sou muito tímido, pastor, eu também sou. E o que me condiciona, me capacita? O poder do Espírito Santo. É um poder tão sobrenatural que eu venço as minhas limitações, a minha timidez, o meu temperamento, pelo poder do Espírito Santo. Então,
esse poder, ele não muda somente nós, ou ele começa a mudança em nós para, através de nós, mudar o nosso ambiente ao redor. Leia, por favor, 1 Coríntios 6, dos versículos do 9 ao 11, versículo 9, 10 e 11. 1 Coríntios 6. Olha o que está dizendo aí. Muitas mudanças tinham acontecido na vida dos cristãos da igreja em Corinto. Olha só, vocês eram isso e tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Vocês roubavam, mentiam, faziam isso, tinham vícios, fazia isso, fazia... Mas agora, pelo poder do Espírito Santo, vocês abandonaram essas práticas. Vocês já não são mais os mesmos, vocês já não são essas pessoas que faziam. Agora vocês não fazem mais essas práticas. O Espírito Santo nos ajuda a vencer as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas limitações. É pelo poder do Espírito Santo que a gente vence essa guerra desses desejos carnais, das paixões carnais. É pelo poder do Espírito Santo que você vai vencer aquilo que te vence hoje. Aquilo que te vence hoje só será vencido pelo poder do Espírito Santo em você. Então você precisa. E aí eu quero te fazer duas perguntas. Em quais áreas da sua vida você tem sentido mais necessidade de uma experiência profunda com Deus? Quero que você reflita sobre isso. Quero que você pense sobre isso. E de que forma você pode fazer para que Deus venha agir na sua vida para suprir essa necessidade. O que Deus já tem feito na sua vida para suprir essa necessidade? Eu não sei quais as suas respostas, eu tenho uma. Para você, com toda certeza, esse discipulado é uma forma de Deus estar agindo para suprir uma necessidade de você conhecer o caminho para você andar nos passos de Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Para você andar nesses passos, nessas pegadas e vencer o pecado e ser uma testemunha de Cristo aqui nessa terra. Então, como você descreveria? Quero que você descreva uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se for você essa pessoa, glória a Deus, você está de parabéns. Se ainda não, eu quero que você pense em alguém. Qual é essa pessoa que você descreveria? Como é essa pessoa que você descreveria como sendo alguém cheio do Espírito Santo? Será que você tem alguém perto de você assim? Nós devemos ser essa pessoa para alguém. Mas enquanto hoje, quem seria essa pessoa? Eu quero te dar uma dica. Se aproxime dela. Se você tem essa pessoa que você olha para ela e descreve, não, essa pessoa que essas características é o que eu quero ter na minha vida. Porque essa é uma característica, são características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você tem uma pessoa assim perto de você, se aproxime dela. Peça, ajude a ela. Poxa, me ajude, eu quero também ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso também transbordar do Espírito Santo na minha vida. Peça ajuda a ela. Peça ajuda a essa pessoa. E aí, como ser cheio? Eu quero aqui já te dar alguns caminhos. Como ser cheio do Espírito Santo? O que você precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo? Você tem esse desejo? Porque se você não tiver esse desejo, tudo que eu falar aqui vai ser em vão. Você precisa querer mais do que eu quero para a sua vida. Eu quero muito, muito, muito que você seja cheio do Espírito Santo. Porque eu fico pensando o que Deus não pode fazer na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade. O que Deus não pode fazer na sua família, na sua casa, se muitos de nós formos cheios do Espírito Santo. Se muitos de nós formos cheios do Espírito Santo. Eu quero que você pense no fogo. Se eu estou aqui como alguém cheio do Espírito Santo pegando fogo, isso ilumina um pouco. Mas se forem 10, isso ilumina muito. Se forem 50, isso vai iluminar muito. Se forem 100 pessoas pegando fogo, isso vai causar um reflexo no mundo espiritual, um clarão nas trevas muito grande. Então eu desejo muito que você seja cheio do Espírito Santo. Mas, mais do que eu, você precisa desejar ser cheio do Espírito Santo.
Você, não importa a sua idade, criança, jovem, adolescente, velho, novo, adulto, homem, mulher, solteiro, a promessa de Deus feita em Joel é para todos nós. É para todos nós. Joel capítulo 2, você se lembra? Homens, mulheres, servos, servas, jovens, velhos, crianças, todos. E lá é interessante que vai dizer: antes que venha o grande dia. É antes, essa promessa é para antes da volta de Jesus, para que nós possamos ter toda a capacidade para resistirmos, para anunciarmos Jesus, porque Ele está voltando. Então, como nós devemos, ou como sermos cheios do Espírito Santo? Isso é possível. Eu preciso entender que Deus é quem faz isso. É Deus quem faz isso. Leia, por favor, Hebreus capítulo de número 10, o versículo 10 e o versículo 14. Isso é Deus quem faz. Isso é Deus quem opera na vida do cristão. Não é uma capacidade nossa. Se eu fizer isso ou aquilo, não. É Deus quem vai fazer. E essa forma de viver que Jesus espera de nós é de alguém cheio do Espírito Santo. Leia, por favor, 1 João 1,7. 1 João 1,7. Olha aí, se nós andamos na luz como Ele na luz está, o seu sangue vai nos limpar de todo o pecado. Nós precisamos estar limpos, purificados, andando nos caminhos do Senhor, andando na luz, afastados do pecado, purificados de todo o pecado através do sangue de Jesus. Não há como eu ser cheio do Espírito Santo se eu ainda tenho práticas pecaminosas, se eu ainda ando numa vida de pecado, se eu ora estou na luz, mas de vez em quando eu dou uma escapada para as trevas. Como assim, pastor, escapada para as trevas? Se de vez em quando eu tenho pecados, porque no momento que eu peco, eu estou saindo da luz para fazer o que é errado, porque ninguém vai saber o que eu estou fazendo, ou vai, ou o pastor, ou a sua esposa, ou seu marido, ou seus pais vão saber o que você está fazendo. Quando não sabem é porque eu estou saindo da luz, estou indo andar nas trevas, oculto, para ninguém saber o que eu estou fazendo. Mas o texto diz: se nós andamos na luz, se eu fujo do pecado, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então eu posso agora começar a clamar: Senhor, me batiza com o Teu Espírito Santo, me enche, eu quero ser cheio do Seu Espírito Santo. Então, como eu devo fazer para ser cheio? Eu preciso abandonar completamente a vida de pecado. Mas essa bênção é para todo mundo? Ser cheio do Espírito Santo é para todos? Sim. Leia, por favor, Atos, capítulo de número 5, versículo de número 32. Olha, esse texto está dizendo que é para todos os que obedecem. Se você vive uma vida de obediência à palavra, aquilo que a palavra diz, e a palavra vai dizer para nós obedecermos em várias áreas, os nossos pais, os nossos líderes, obediência sobre as nossas finanças, sobre os princípios, sobre a doutrina da igreja que a gente faz parte, sobre as leis dessa terra. Todos aqueles que lhe obedecem, se você está em obediência a Deus, debaixo da obediência de Deus, da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele é uma promessa para a sua vida. Deus dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Esse poder, essa plenitude do Espírito é para quem obedece. Desobediente não recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é um dom, é um presente. E quem é que dá presente para filho desobediente? Ninguém. Ninguém dá. E outros textos lá em João vai dizer que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Se você está em obediência, comece a pedir: Senhor, me encha do Teu Espírito Santo. Oh Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser batizado pelo Teu Espírito Santo, entendendo que quem faz essa obra, quando o Espírito Santo vem, ele opera em nós uma obra de santificação. Eu vou ser santificado. Eu
quero lembrar você que ser santo não tem nada a ver com eu ter uma imagem minha canonizada. Não. Ser santo, a palavra santo significa separado. Quando a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos ser santos, que os discípulos eram santos, aos santos homens de Deus, a Bíblia está dizendo, aqueles que são separados para a obra de Deus, para o uso de Deus, para viverem com Deus. Então a santificação é uma separação desse mundo para viver na presença de Deus. Quando você se santifica, você está se separando desse mundo para viver na presença de Deus. E isso é maravilhoso demais. Maravilhoso demais. Então essa obra de santificação, ela é operada em nós através do batismo com o Espírito Santo. Jesus deu essa ordem para os discípulos. Leia, por favor, Atos, capítulo de número 1, versículo 4 e 5. Olha aí. Jesus falou com eles, vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Hoje a nossa Jerusalém é a nossa oração, é a nossa igreja, é nós permanecermos ali em consagração. Permaneça na igreja buscando, permaneça na sua casa buscando, permaneça em consagração buscando, permaneça até que do alto aconteça, até que do alto você seja revestido de poder, o Espírito Santo venha sobre você. Não pare até você ser revestido de poder. Você precisa obedecer essa ordem. Jesus falou para os discípulos que andaram pessoalmente com ele 3 anos. Que dirá para nós? Nós precisamos permanecer orando. Continue orando, continue. Ainda não aconteceu, pastor, pois continue orando, continue orando, continue orando. Os discípulos oraram até acontecer. Mas será que nós temos o interesse que isso aconteça na nossa vida? Será que os discípulos tiveram interesse? Vamos ler Atos 1, versículo 12, 13 e 14. Do 12 ao 14. Leia, por favor, Atos 1, do 12 ao 14. Olha aí. Perseveravam, unânimes, unidos. Olha aí o poder ou a importância da oração coletiva também. Eles oravam individualmente, mas eles oravam também coletivamente pedindo, Espírito Santo vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Perseveravam unânimes em oração. Infelizmente, a Bíblia vai dizer que muitos não permaneceram. Quando Jesus deu essa ordem aqui em Atos 1, lá em Coríntios vai dizer que ele falou para 500 pessoas, cerca de 500 discípulos estavam aqui. Mas aí quando a gente vê aí no desenrolar da história, capítulo 2, vai dizer que 120 receberam o Espírito Santo. 380 discípulos não permaneceram em oração. O que vai fazer a diferença é a sua permanência. Ah, mas puxa, o culto de oração tem pouquinha gente. Pois é, foi assim também desde o começo. Mas só recebe o Espírito Santo quem permanece em oração. Só recebe o Espírito Santo. Se nós entendêssemos isso, os cultos de oração estariam mais cheios. Os momentos de oração da nossa vida individual seriam mais visitados, os lugares de oração da nossa vida. Nós precisamos entender, os 120 tiveram interesse e mudaram a história. Nós estamos aqui porque 120. Em um lugar onde 500 ouviram Jesus pessoalmente. Olha só, preste atenção. 500 pessoas ouviram Jesus, não foi o pastor não, foi Jesus. E esses 500 viram Jesus subindo, literalmente subindo, voando e sumindo no meio das nuvens. E Jesus falou para eles, permaneçam até vocês serem revestidos de poder, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E 380 não permaneceram. Agora eu fico pensando, meu Deus, agora sou eu aqui, pastor Wes, 2000 anos depois falando. Gente, orem. Quando será que vão permanecer em oração? Não somente porque a palavra está dizendo, mas também porque eu estou dizendo. Ou não somente porque eu estou dizendo, mas porque a palavra está dizendo. Se você permanecer, você será cheio do Espírito Santo. Você será batizado. O poder do Espírito Santo virá sobre você. Jesus já tinha falado sobre isso com eles. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem demonstrado esse interesse de ser cheio do Espírito Santo?
Como você está mostrando esse interesse para Deus? Que você precisa, deseja, quer muito ser cheio do Espírito Santo. Aqueles discípulos, eles permaneceram em oração, orando, obedecendo às ordens, permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você precisa obedecer essa ordem de Jesus. Você precisa obedecer essa orientação do pastor. Você precisa buscar o Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo e permanecer, demonstrar interesse. Quando tiver campanha de jejum, participe dela. Quando não tiver, faça a sua. Quando tiver um desafio para ler a Bíblia, leia. Quando não tiver, tenha prática de leitura da palavra. Isso é demonstrar interesse em ser cheio do Espírito Santo. Leia, por favor, Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Paulo está falando aí para os cristãos. E o que esses cristãos deveriam fazer para ter uma mente transformada? O que transforma a nossa mente é o poder do Espírito Santo através da palavra. A palavra vai renovando a nossa mente. Mas o que os cristãos, Paulo está falando para os cristãos, ok? De Roma, o que eles deveriam fazer? Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto. Isso é culto. Quando você jejua, você está apresentando o seu corpo como sacrifício. Quando você lê a Bíblia, mesmo sem vontade, porque não é sobre ter vontade, é sobre cumprir uma obrigação, é sobre entender que é necessário, é sobre cumprir uma necessidade. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, acorda para orar, quando você tira tempo para ler a Bíblia, para fazer o seu devocional, a sua busca, quando você vem à igreja mesmo cansado, quando você participa do que a sua igreja lhe propõe, você está sacrificando, apresentando o seu corpo como sacrifício a Deus. E isso vai gerar uma renovação da sua mente. E isso vai gerar uma transformação, porque o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre a sua vida. E eu quero te desafiar você a fazer isso constantemente. A você a ter essa busca constantemente. Porque, irmãos, essa é uma necessidade de cada um de nós. Você precisa tirar uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. Porque se você for cheio do Espírito Santo, tudo ao seu redor vai ser diferente. Você será completamente diferente. Eu posso falar isso por experiência própria. Eu busco constantemente ser cheio do Espírito Santo. Eu busco constantemente ser cheio do Espírito Santo. E quando você for cheio, você precisa continuar buscando para transbordar. Transbordar do Espírito. Transbordar. Você já viu um rio cheio? É muito bonito um rio cheio. É muito bonito. Não aparece nenhum defeito do chão quando o rio está cheio. A gente só vê ali, ó, retinho. As ondulações do chão de um rio não aparecem, só aparece ali, ó, perfeito. Uma lagoa cheia só aparece ali, reto, plano. Quando você for cheio do Espírito Santo, os defeitos da nossa vida desaparecem. Os altos e baixos da nossa vida desaparecem. E isso é maravilhoso. Vai aparecer só retidão. Só ali aquele reto. Mas eu quero te convidar a pensar nessa mesma lagoa que já está cheia, quando chove e ela transborda. Ela vai tocando tudo que está perto dela. Tudo. Quando ela transborda, ela começa a tocar tudo que está ao redor dela, tudo que está no caminho dela. Onde houver algo no caminho será tocado pelas águas que ela transbordou diante da chuva. Quando você é cheio, os seus defeitos desaparecem. Aplique isso na sua vida. Os altos e baixos da sua fé desaparecem. Quando você é cheio do Espírito Santo, os defeitos desaparecem. Só vai aparecer retidão. A sua vida vai ser algo reto,
algo digno de ser olhado e admirado. Mas quando você continua buscando ser cheio, a chuva continua descendo sobre você, a chuva do Espírito, você vai transbordar e vai tocar tudo que está à sua volta. E vai tocar por onde você passar, você vai tocar. Pelas águas, a Bíblia vai dizer isso em João 7. Serão como uma fonte a jorrar para a vida eterna. A sua família precisa que você seja cheio do Espírito Santo. Ela precisa, não é uma necessidade só sua, para parar de viver esses altos e baixos, para parar de ver os defeitos, os problemas, vai ver só retidão na sua vida, mas a sua família precisa ser tocada pelo seu transbordar do Espírito Santo. A sua família precisa. Até quando a gente vai viver somente no batismo de João? Até quando você vai viver somente sendo batizado nas águas? Não, já aceitei Jesus, batizei, agora é só segurar firme. Não. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa, em nome de Jesus, buscar transbordar do Espírito Santo. Esse é o meu desafio para você. Comece a partir dessa aula, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Comece a buscar. Há quanto tempo você não tira tempo de oração? Há quanto tempo você não faz uma vigília, você e Deus? Você perde o sono por muitas coisas. Eu já perdi sono para ver futebol, para jogar videogame, porque eu não conseguia dormir pensando nos problemas. Mas eu também já perdi sono buscando a presença do Espírito Santo na minha vida. Lendo a Bíblia, orando, ouvindo louvores pelas madrugadas. Não tinha ninguém me vendo. Estou falando isso aqui não para tocar uma trombeta, mas para inspirar você e falar, eu passo por esse caminho, você precisa passá-lo para ser cheio do Espírito Santo. Eu desafio você, comece uma busca pelo Espírito Santo e a sua vida, a sua família nunca mais serão as mesmas, porque você vai transbordar e o que está em você tocará neles. Não é sobre querer brigar com ninguém, ficar falando, não, é transbordar. Só transborde, deixe as águas fluírem de você e tocar neles naturalmente. A sua obrigação é transbordar do Espírito Santo. Ore, jejue, se aproxime de alguém que é cheio e você vai transbordar do Espírito Santo, porque se você estiver em obediência, Deus dará o Espírito Santo para a sua vida e você vai ser cheio. E nós vamos conseguir andar nos passos de Jesus aqui nessa terra, porque estaremos cheios, e não somente cheios, estaremos transbordando do Espírito Santo por onde nós estivermos. Imagina um culto onde todos transbordam do Espírito Santo. Imagina esse culto. Eu creio, vai chegar na nossa igreja em nome de Jesus. Deus abençoe, seguimos firmes nos passos de Jesus. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de continuar buscando e vamos caminhar firmes para o céu nos passos de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula do nosso discipulado. Tchau!